T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5. We have to go for ready to start. 2, 1, 0. Booster ignition and liftoff of Shuttle Endeavour with NASA's final space station crew compartment that brings a bay window view to our celestial backyard. Boa noite, hackers do crescimento! Eu tenho certeza que você acredita que poderia ter melhores resultados nas suas ações de marketing e vendas, né? Aliás, não é à toa que você está aqui toda semana aprendendo novas técnicas e habilidades para turbinar, então, os seus resultados. Mas a verdade é que mesmo conhecendo as mais sofisticadas técnicas e hacks, 90% das ações falham miseravelmente ou possuem resultados insignificantes, pífios, e todos pelo mesmo motivo. Você já deve ter reparado que em toda a aula aqui do Hackeando, o primeiro passo é o mesmo. Você precisa conhecer o seu cliente. Dê o nome que você quiser. Persona, cliente ideal, audiência, nicho. A verdade é que se você não sabe com quem você quer se comunicar, como é que você vai poder falar a língua dele? Como é que você vai poder comunicar valor para ele? Então, hoje, a gente vai focar nessa etapa tão importante que é entender o seu potencial cliente. Vamos te ensinar a desenhar uma persona bonitinha, com um Canva muito estiloso, para você ficar colocando tudo que está na sua cabeça, que você acha que sabe sobre o seu cliente, certo? Vai fazer isso aqui, um Canva lindinho. Errado, não! Joga fora isso aí. Chega de ficar fazendo personagem com coisa inventada da cabeça que não vai te ajudar a chegar em lugar nenhum. Hoje, nós vamos finalmente entender, então, que tipo de informações você deve procurar e como você faz, então, para entender o seu cliente de verdade baseado em dados. Essa missão não é nada fácil, então, por isso eu trouxe um reforço, um super convidado fera para dar essa aula aqui para a gente. Mas não adianta nada eu e nem o convidado. A gente precisa de você. Não adianta você guardar o conhecimento aí na sua cachola. Você precisa colocar em prática. Combinado? Então, chega de conversinha e partiu hackear a criação de personas. Então, vamos lá começar o nosso bate-papo aqui hoje. Já vou trazer um convidado top, maravilhoso, que a gente vai receber aqui hoje. Mas antes, eu quero também dar uma boa noite para você, que também é um convidado top, maravilhoso, que está aqui prestigiando essa live. Então, quem já estiver por aqui, já vai aproveitando e deixando um alô, deixando um salve aqui nos comentários. Deixa eu conferir quem é que já está por aqui para eu dar uma boa noite para essa galera também. A Rausican de Uberaba está por aqui, a Margarida Tubero está por aqui, muito bom. O Wellington Barreto, da Monuve, está por aqui. Deixa eu ver, Sager Technology, boa noite, seja muito bem-vindo. O Bruno, fundador da Monuve, está por aqui também. A Beatriz Souza, DM Sistemas de Segurança, seja muito bem-vindo. A Lana Fabian, bem-vinda aqui à nossa aula do Hackeando Marketing. Viane Piroja, grande companheira, está sempre prestigiando aqui, assim como o nosso amigo Percival, que está sempre por aqui também. Deixa eu ver quem é que está mais aqui. O pessoal da Seger está falando, que cenário bacana. Pois é, pessoal, eu já resolvi assumir o fundo, estava até conversando com o nosso convidado aqui, porque, afinal, daqui pouco mais de um mês, não vai ser só o fundo, né? Vocês vão me ver aqui fazendo live, fazendo aula com a Laurinha, que está aqui para chegar, ó, já está quase na hora. Então, vocês já vão se acostumando aqui com o ambiente, que daqui a pouquinho vai ter um bebezinho aqui
acompanhando a gente também, tá bom? Muito legal. Então, você que está aqui acompanhando, seja muito bem-vindo. Se você estiver por aqui e ainda não mandou um alô, lembre de mandar um comentário. Se você tiver alguma dúvida sobre o tema de hoje, já mande, porque a ideia é que a gente faça uma aula super interativa. Não tem sentido fazer algo ao vivo e não tirar proveito disso, beleza? E lembrando também que aqui você não vem só para consumir, não, vem para trabalhar também, não é? Então, já deixa eu lembrá-los que a gente tem sempre rolando aqui aquele desafio de, se a gente atingir aqui 100 pessoas na live, a gente sorteia um óculos Like a Boss, como esse aqui que eu estou, tá bom? Então, independente do sorteio ou não, que tal a gente compartilhar o conhecimento e ajudar outras pessoas a ter acesso a esse material para que eles possam ser mais bem-sucedidos nas ações deles? Então, vou pedir para você já aproveitar agora e dar um like aqui no vídeo, deixa o seu joinha, e perto ali do botão do like tem o botãozinho também de compartilhar. Que tal você compartilhar nos seus grupos do WhatsApp, convidar pelo menos um colega para vir aqui assistir essa live com você, e assim você poder trocar ideias também, ajudar essa pessoa, que eu tenho certeza que você conhece pelo menos uma pessoa que pode se beneficiar e muito desse conteúdo, tá bom? E antes de trazer o convidado, o último recadinho aqui é lembrá-los que a gente tem a comunidade do Hackeando o Marketing, né? Então, a gente tem o nosso grupo lá no Telegram. Então, para você fazer parte desse grupo, é muito fácil, é só você acessar o link que está aí na sua tela, ou pegar o seu celular e apontar aqui para esse código QR, e aí você vai ser direcionado automaticamente para esse grupo. Camila, quem precisa de mais um grupo? Eu sei que os grupos enchem a nossa paciência muitas vezes, mas esse grupo, ele é muito legal porque nele a gente pode trocar experiências depois. Você coloca em prática o que colocou aqui, você pode entrar lá, colocar suas dúvidas, eu e os convidados participam para te ajudar a esclarecer, os membros se ajudam entre si, e a gente compartilha os resumos das aulas lá. Da última aula, a gente ainda não conseguiu compartilhar, mas a gente já vai compartilhar dessa e da última aula juntos. Então, entre no grupo hoje, pois amanhã você já recebe aí o resumo das últimas aulas. E é legal porque você, além de poder sempre voltar aqui e assistir esse vídeo aqui no canal do CT Segurança, você pode ter um material de consulta escrito para que você possa também tirar suas dúvidas depois, na hora que você estiver colocando em prática isso daqui. Legal? Então, vamos lá, vamos entrar aqui no nosso assunto. E para falar do assunto que a gente vai falar hoje, né, eu trouxe um convidado espetacular. Então, ele que é VP de Performance e Growth na Suno Research. Daqui a pouco ele conta um pouquinho mais para a gente. Ele é cientista de marketing, gente, especialista em jornada do cliente, com mais de 16 anos de experiência em comunicação, dentro de agências de marketing, empresas de todos os portes e segmentos, tanto no Brasil quanto no exterior. Então, a bagagem dele é fantástica. Ele também é professor de marketing e growth hacking na Terra e na ComSchool. É mentor de growth hacking na Founder Institute, uma instituição sensacional, na ACE, uma aceleradora de startups, e no Google, o pessoal do Google se consulta com ele. Então, olha como a gente está bem acompanhado. Além disso, é pai de 2 meninas lindas, um grande amigo, uma das pessoas mais gentis que eu conheço. Então, eu quero dar uma boa noite e as boas-vindas aqui para o meu grande amigo Anderson Palma. Seja muito bem-vindo. Obrigada por você ter aceitado o nosso convite de participar aqui com a gente do Hackeando o Marketing. Você está mutado. Foi demais. Opa, tô mutado? Agora foi, né? Eu falei, eu tô emocionado aqui, eu tô caindo uma lágrima aqui. Isso é demais, brincadeira, que apresentação. Como é que você tá? Você tá bem? Tudo jóia? Tudo jóia. Tô felizona de receber você aqui. Você sabe eu tô feliz de estar aqui contigo. Fantástico estar aqui contigo, viu? Obrigadão pelo convite. É sempre um prazer a gente parar, bater um papo, conversar e falar sobre marketing, né? Que acaba sendo um assunto que é não só incomum, mas é um assunto que acho que nós dois temos bastante paixão. Então, é legal de falar sobre as coisas que a gente gosta de fazer. Show, muito bom.
Então, quero já começar aqui entrando no nosso papo, Anderson, que eu sei que o tempo voa, né? Quando o assunto é bom, o tempo voa. Verdade. Tem muita coisa aqui para nos ensinar. Então, queria começar te perguntando uma coisa que rolou aí nos papos, né, na comunidade que a gente estava antes, que realmente a gente sempre ouve falar de persona. E parece uma coisa muito simples. E aí, talvez por isso as pessoas se enganem que seja algo muito simples. Então, assim, qual é a importância de você parar e realmente trabalhar o desenho dê o nome que quiser, né, de uma persona, de quem você vai fazer, e fazer isso mal feito, qual é o impacto que isso tem na vida das pessoas? O fazer mal feito é simplesmente jogar dinheiro no lixo. E ao mesmo tempo, como você mesma disse, não é um negócio simples, né? A gente acaba. Eu vejo que só recentemente, sei lá, de alguns anos para cá, eu comecei de verdade a entender até o motivo de usar e de fazer persona. Porque sempre que você vai trabalhar em qualquer lugar, você começa a pegar, você vai lá, cria alguma coisa. Vou criar uma campanha. Eu faço assim, ó. Para aquele lado, então o público é esse. E normalmente a gente está errado, porque tem um problema muito grave de viés que está relacionado ao nosso conhecimento. Primeiro que assim, a gente não tem como conhecer tudo. E um outro ponto que eu acho que é importante é que a gente não é o nosso público. E mesmo que a gente seja o nosso público, nós não somos necessariamente o nosso melhor público. E por aí a gente começa a olhar e começa a dar um monte de confusão, um monte de interrogação na cabeça. Por quê? Porque a gente não faz ideia de com quem a gente está falando de verdade. Quando aparece quando cai o lead maravilhoso lá, o cara vai, faz a conversão, aparece na tela do teu vendedor, aquilo tudo é um trabalho que antecedeu, que pode ser um lead ruim, e o lead ruim não é que o cara é uma pessoa ruim, quer dizer, pura e simplesmente que foi filtrado errado, que alguém foi lá e desenhou o processo de persona da forma incorreta, levando uma pessoa que não devia estar nem convertendo. E isso, assim, é muito mais simples do que parece, mas é muito mais trabalhoso do que dá a entender. Então, a ideia é a gente conseguir falar hoje aqui um pouquinho sobre isso, desmistificar, explicar o que é, mostrar como fazer, para que você também, que está aí pensando, poxa, eu preciso aplicar isso na minha empresa, e assim, não é preciso aplicar porque eu preciso aplicar, você vai precisar aplicar para quê? Para conseguir entender com quem você precisa falar. E quando você faz isso, você definitivamente melhora os seus resultados. E assim, isso é passo zero, tá? Antes de você fazer qualquer coisa no teu marketing, a ideia é que você tenha ali a tua persona, eu sei, eu vou falar com esse cara, ele quer ouvir essas coisas para conseguir comprar esse produto. É tudo muito relacionado, é encadeado. E quando a gente vai fazer qualquer coisa no marketing, não estamos falando de coisa sofisticada não, tá, gente? Estamos falando de marketing e vendas. Você existe no mundo? Você conversa com algum potencial cliente? Você precisa explicar algo? Então, assim, você busca clientes novos de alguma forma? Se você não sabe como que você vai se comunicar, quais são as dores dessa pessoa, enfim, não acontece nada, né, Anderson? É o passo zero, como você disse. Mas a maioria das pessoas já começou sem fazer. Então, dá tempo de voltar e correr atrás do prejuízo. Lógico, tá? Essa é a oportunidade, né? Assim, existem N metodologias, N maneiras de fazer aquilo que a gente vai conversar aqui hoje, mas eu acredito bastante nesse processo, nessa maneira de conseguir entender esses dados e conseguir assimilar a informação para que você anuncie para esse cara, para que você mande um e-mail para esse cara, para que você converse com essa pessoa. É isso que vai fazer com que o teu marketing tenha... Na verdade, não é só isso, tá? Mas esse é o passo zero. É o principal ponto de sustentação de toda a tua estratégia. Então, começando por aí, a gente consegue trabalhar muito melhor e vai ter muitos resultados positivos também. Muito legal. Então, não vamos começar a subir a escada pelo último degrau, vamos começar pelo primeiro. E eu tenho muita convicção no que eu disse, mas eu quero saber de você. Você que está aqui assistindo, comenta aqui no chat se você tem o seu perfil de cliente ideal, a sua persona, se você fez um trabalho isso antes de começar a divulgar a sua empresa. Estou curiosíssima para saber o que vocês vão me dizer. E enquanto isso, partiu então, Anderson? Por onde a gente começa? Vamos começar do ponto zero. Vamos lá? Vamos começar a entender, descobrir e utilizar as pessoas na sua estratégia de marketing. Antes até de passar esse
esse ponto eu vou falar um pouquinho da minha pessoa. Você fez uma baita numa apresentação, nem deixou muito, não sobrou muito para falar, não. Mas É fácil, eu achei fantástico. O que acontece, né? Você fica falando, né, que, poxa, você é growth hacker, tem um monte de gente que se intitula growth hacker. Eu coloco isso no meu título porque isso, e cientista do marketing, apesar de eu nem ser um cara tão foda, por exemplo, em matemática, pelo simples fato de tentar olhar com todos os meus esforços e todos os esforços daquilo que a gente faz, um olhar mais científico, tá? Então, olhar dados, essa é a ideia por trás do growth hacker, por trás da ciência de dados, de marketing. Mas tem um ponto aqui que eu acho que é importantíssimo, né, que é a definição de growth hacker, que é dada pelo Sean Ellis. Ele fala que um growth hacker é a pessoa cujo verdadeiro objetivo é o crescimento. O Sean Ellis, além de cunhar esse termo, ele fundou algumas empresas, ele fundou uma comunidade muito forte no mundo inteiro, que é o growthhackers.com. Ele ajudou a desenvolver e acelerar empresas que vocês devem ter ouvido falar, como Dropbox, WordPress, Eventbrite. Ele participou desse crescimento, principalmente do Dropbox, né, onde ele praticamente reinventou o processo de referral. O cara é ninja. E que já vai aprender. Que perdeu aqui, o Rodrigo Noll esteve aqui dando uma aula sobre marketing de indicação. Fantástico. Queridíssimo Noll também, né, que manja tudo do referral, do marketing de indicação. E aí, a ideia, né, é que a gente trabalhe isso de forma um pouquinho diferente daquilo que a gente vê no marketing digital e no marketing tradicional também. Por quê? Porque normalmente a gente está falando, o marketing vai lá e faz um processo, traz o lead e acabou. Quando a gente olha num processo de growth, a gente está olhando para o todo. E olhar para o todo quer dizer que a gente não está olhando só para aquisição. A gente está olhando também para ativação, a gente está olhando para retenção, para recomendação, a gente está olhando para receita, a gente está olhando para a empresa toda. E olhar para a empresa toda não quer dizer só receita, não quer dizer só adquirir, nem lead, nem venda. Quer dizer que você vai ter que olhar também para a retenção, vai ter que olhar para a recomendação, como a gente comentou agora, né? Isso é importantíssimo. E aí, no geral, um growth hacker é um cientista do marketing. Essa acaba sendo a definição mais interessante para mim, tá? A gente também tem que trabalhar com um mindset de testes muito apurado, muito aguçado, e entender que a gente não sabe de nada. E quando eu falo isso, não é para tentar dar uma de João Humildão, não. É porque é real. A gente realmente não sabe de nada. A gente sabe muito pouco. Mas isso é tão verdade. Quando a gente começa a entrar, e é legal você estar fazendo essa introdução, porque a gente fala muito sobre, estou trazendo pessoas do mundo de growth, então acho que o pessoal pode ter uma clareza um pouco melhor, que justamente essa pessoa do growth, ela é uma pessoa que tem um viés de marketing, mas que olha para todas as oportunidades de crescimento do negócio, não lá para o topo do funil de marketing, né? Mas esse negócio de eu não sei de nada, esse mindset, quando você entra nesse mundo, é um mindset libertador de se ter, porque você se desfaz daquela responsabilidade de saber de tudo. Exatamente. Isso é lindo. É muito antinatural. Mas, por outro lado, ele te possibilita, né, você chegar e falar isso. Quando alguém te perguntar, você sabe como é que faz tal coisa? Fala, cara, eu não sei. Só que o eu não sei não pode parar aí, né? Aí você fala, não, agora então eu vou pesquisar, eu vou descobrir, eu vou fazer. Vou dar um jeito de fazer. E aí você vai, testa, experimenta, erra, acerta. Mas é muito importante essa bagagem, né? Muitas vezes lá no grupo do Hackeando, o pessoal vem, Camila, você acha? O que você acha de eu fazer isso? Sim, 100 vezes minha resposta é, olha, minha experiência é essa, mas eu não sei. Testa. É isso. Eu vejo, às vezes, eu vi um vídeo do Sobral, Pedro Sobral, outro dia, ele estava falando, né? Porra, e aí? Assim, eu acho ele um cara muito bom de mídia paga, né? E ele estava falando ali, então, eu faço o que agora? Não sei. Eu sei que é uma resposta bosta, mas é a realidade. Eu achei isso do caramba. Porque, normalmente, a galera de marketing, no geral, tende a falar, não, tem que fazer tal coisa. O cara recorre à literatura, etc.
E ele não traz uma visão real. A visão real de mundo é essa. Ninguém sabe de nada, a gente tem que testar, né? Cada negócio é diferente do outro, cada empresa é diferente da outra. Um B2B não é igual ao B2C, e mesmo um B2B de uma empresa pode ser diferente da outra. Então, a gente não pode simplesmente achar que tudo que a gente já fez vai continuar dando certo, e a gente não pode achar que por conta da gente ter feito alguma coisa que deu certo, isso vai dar certo sempre. O Mark Randolph, ele foi cofundador e CEO do Netflix, e ele usou esse mesmo framework que eu estou comentando agora com vocês, que é de growth. Eu acho que ele nem chamava de growth, ele estava falando de experimentar, né? De teste, de colocar uma variante contra a outra, colocar essas duas para brigar. Isso é importante pra caramba, porque acabou validando o modelo de negócios novo do Netflix. Não sei se você sabe, mas antigamente o Netflix mandava um CDzinho para casa das pessoas, né? Então ele pegava, enviava um CD para casa da pessoa, a pessoa assistia, devolvia via correio e, cara, era um negócio que eles sabiam que não era sustentável. E eles começaram a falar, ó, a gente precisa dar um tiro no nosso próprio pé para ver se a gente começa a usar o outro. E deu certo. Tudo na base do teste. Nossa. Quem quer trabalhar com growth vai estar trabalhando basicamente com esses itens. Não quer dizer que você vai saber tudo perfeitamente, mas você vai ter que entender um pouquinho aí de marketing criativo, de experimento de dados, automação, engenharia. E esse é o framework que você vai usar, possivelmente, alguma coisa parecida com esse. O pessoal, depois, Anderson, vale até comentar que toda essa apresentação do Anderson vai ser disponibilizada para vocês, tá bom, pessoal? Então, Verdade, no final, importante lembrar. eu vou mostrar, podem acessar, e aí vocês podem mergulhar um pouquinho aí nesse universo de growth hacking. Mas é legal essa mensagem, principalmente para a gente lembrar que, assim, o que a gente vai trazer aqui hoje é uma abordagem metodológica, acho que esse é o ponto. Não é baseado na sua opinião. Então, esquece, você não sabe de nada, esquece tudo que você acha que você sabe sobre o seu cliente, sobre a sua persona, joga fora e vamos começar aqui com um mindset de growth, que é o mindset de os dados que direcionam as decisões, os testes, e não a sua opinião, né? Perfeito, perfeito. Esse frame, ele não é muito diferente do processo de design thinking, né? Ou do processo do build, measure, learn, que é do Lean Startup. Eu não sei quem conhece aqui o Eric Rice, mas é do caramba. Aqui um pouquinho mais a respeito de mim. Eu já passei, a Camila falou muito a respeito disso, então nem vou ficar parando aqui, tá? Mas aonde a gente vai chegar? A gente vai chegar nas personas. E quando eu estou falando de persona, eu estou começando a falar um pouquinho também sobre empatia. Por quê? Porque você não está nessa só para vender. Você precisa oferecer o que a tua persona quer ou o que ela precisa, tá? E o que empatia tem a ver com marketing? O que tem a ver com persona? Então, vou voltar um pouquinho, vou dar conceito e a gente vai entender. Marketing Calma, eu não vou ficar lendo tudo isso não, fica tranquilo com isso. A ideia é que você entenda os pontos mais importantes do marketing. O marketing especifica quais mercados-alvos vão ser mais bem atendidos por uma empresa e ele vai identificar também as necessidades e desejos insatisfeitos. O que é empatia? Empatia é um esforço ativo para entender perspectiva, emoções, pontos de vista de outra pessoa. Repara aqui que eu grifei esforço ativo, porque não dá para você ter empatia sentado no sofá. E assim, todo mundo tem visões diferentes a respeito do mundo, né? Você pode estar, eu estou aqui e do meu lado está a Camila, os dois estão olhando a mesma coisa e os dois estão pensando coisas diferentes. Por quê? Perspectiva é uma coisa única, é tua, tá? Eu acredito que vocês já devam ter ouvido bastante até essa frase. Eu só vou pedir uma gentileza para todos aqui, que é assim, esquece isso. Isso não funciona quando você está falando de empatia, quando você está falando de persona. Essa aqui funciona muito melhor, né? Não julgue um homem até que você tenha andado uma milha nos seus sapatos. É um provérbio nativo americano, né? Mas ele quer dizer basicamente isso. Você tem que se colocar no lugar do próximo. Não é para usar o sapato do amigo, não, tá? Olha, muito legal. Isso eu aprendi com o Vitor Hugo, que está aqui assistindo a nossa live, que inclusive vai estar aqui dando uma aula para a gente no futuro. Grande Vitor. E ele sempre falava assim, aquela frase: trate os outros como você gostaria de ser tratado. Isso é muito bem intencionado, mas é super egocêntrico, né? Uma forma empática trate os outros como os outros gostariam de ser tratados, né? Então,
de novo, você tirar a sua perspectiva do centro, ver pela perspectiva do outro, é um exercício ativo e difícil, né? É difícil pra caramba. Não dá, não é uma coisa como se você realmente fosse ter empatia a 100%, né? Empatia a 100% é alguém foi lá e teve um corte na mão, a sua mão também corta e você sente a mesma dor. Não funciona assim, né? Mas como você já viveu experiências parecidas, a gente consegue a gente consegue se relacionar com a experiência. E é aí que a gente entra nesse ponto, se colocar no lugar do próximo. Empatia não é a mesma coisa que simpatia, que também não é a mesma coisa que compaixão. Não é o, ai, tadinho dele. Não, não é isso. É outra coisa, tá? A gente precisa se colocar mesmo no lugar do outro para ter empatia. E aí, a gente tem algumas dimensões para empatia. A cognitiva, a afetiva e a comportamental. Pensando como o outro, sentindo como o outro sente e agindo em função do outro. Isso não vai estar 100% de jeito nenhum, mas a ideia é que a gente tenha um mínimo de empatia para conseguir se aproximar. Ó, o Marcel aí. Fala, Marcel! E aí, tem uma coisa muito legal, assim, que todo empresário pensa que conhece o cliente dele, né? E eu trabalhei um bom tempo atrás com uma empresa que era uma rede de clínicas. Na verdade, quando eu comecei a trabalhar, não era uma rede, era uma clínica só. Uma única clínica de cirurgia plástica. E com o tempo, através do conhecimento em relação às pessoas, a gente conseguiu aumentar o volume de empresas dessa mesma marca. Pura e simplesmente assim, você sabe que negócio físico não é tão simples de escalar, né? Não é como se você simplesmente, pô, legal, vamos colocar um pouquinho mais de verba no Face ou no Google. Não, não é isso. Você tem um monte de coisa para olhar. Só que a gente conseguiu, através dessa maneira de olhar para o nosso cliente, ter um pouquinho mais de compreensão daquilo que estava acontecendo e ser capaz de entender qual era o nosso melhor público com menor custo, de entender quais eram as dores. Isso tudo faz baixar teu custo, tá? Isso baixa teu CAC. Isso faz com que você, na prática, tenha um resultado melhor do que você tinha antes. Lembrando só que CAC é aquele custo de aquisição de cliente. Quanto custa para trazer um cliente, tá bom, pessoal? Desculpa, olha, mas é muito otário aqui. Só falando negócio direto. É verdade, gente. Vocês precisam tomar muito cuidado. E, por favor, vocês me cutuquem aqui. Pode avisar aqui se eu falar alguma coisa que... A ideia é não ser técnico, tá? Nada de tecniquez. Mas se falar alguma coisa, só me avisa. Imagina, Anderson. Tô aqui, ó. Tecla SAP aposto. Show, obrigado. Aconteceu também uma coisa muito legal nessa empresa, quando a gente trabalhou com ela, que é o PJ Bank, é uma conta digital para empresas. E a gente, basicamente, a partir do processo de persona, não foi só isso, teve muito mais coisa, mas a partir desse processo a gente conseguiu bater meta de vendas de um ano inteiro em 2 dias de um evento, que foi esse evento, tem a foto aqui. Isso aqui era uma plaquinha que a gente fez, estava andando inclusive eu andei bastante com essa plaquinha no evento, que era o Superlogic Experience, mas a ideia é, ok, vamos entender primeiro com o que a gente vai falar. E aí a gente usou um processo que já vai um pouquinho mais pro lado até do trabalho da Camila, né, que é de ABM, a partir do momento da compreensão, que ajudou bastante isso a acontecer. E voltando, é isso que a gente vai fazer. É idear, priorizar, testar e analisar. Então, só corrigindo aquela frase, todo empresário precisa conhecer seu cliente, tá? Como que a gente vai conhecer o cliente? Primeiro, descobrindo a persona. N coisas que você pode e deve fazer. Eu nem pularia uma, escolheria uma ou outra. Eu complementaria. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. Não dá para fazer uma persona, não dá para criar uma persona a partir de uma única informação. E aí vem um outro ponto. Por que não dá? Porque você não vai criar persona. Não se cria persona. Persona se descobre. Tá? Quando você pensa em criar alguém, você está inventando. A gente não quer inventar. A gente quer descobrir quem já está lá. O cara está no mercado, ele existe. É uma pessoa de carne e osso, real. Você quer entender e ver se você tem mais clones desse cara. Eu não sei se você já parou para olhar, mas se você pegar teu Google Analytics, o que vai acontecer? Você vai olhar lá e você vai ver que muita gente tem comportamento parecido. Não é à toa. As pessoas tendem a se aglutinar. Elas tendem a se auto-segmentar. Tem gente que gosta de usar o teu aplicativo ou o teu site no celular.
Tem gente que gosta de usar no computador. Tem gente que gosta de acessar de noite. Tem gente que gosta de acessar de manhã. Nunca vai ser igual. Deixa eu só comentar uma coisa aqui, porque Claro. se, no caso, você que está aqui assistindo, empreendedor, não é da área de marketing, mas você tem um site da tua empresa, tá certo? Então, se você não sabe se você tem o Google Analytics instalado no seu site, mas liga amanhã de manhã para o cara que cuida do seu site, porque é uma coisa muito simples de fazer e que vai te dar informação como essa. Porque olha que coisa relevante que o Anderson está falando. Se você está pensando como se você se comunica com a pessoa para quem você está vendendo, aí você faz, imagina, um puto esforço, às vezes, de mídia offline. Você distribui panfleto e participa de eventos, de feiras, e você dá um cartão, dá um flyer que tem o seu site. A pessoa vai lá, vai entrar no seu site. Quando ela entra no seu site, você pode ter informações sobre essas pessoas que estão lá. O Google Analytics vai te permitir isso. Você vai saber de que dispositivo que ela acessa, que horas que as pessoas mais acessam. Eles têm muitas informações muito relevantes que com certeza vão te ajudar a entender muito melhor o comportamento das pessoas que estão interagindo com a sua empresa, tá bom? Só queria fazer esse parênteses. O mais legal, Camila, é que é de graça. Você não vai pagar um centavo por isso. Então, assim, você não tem nada a perder e tudo a ganhar. Que além disso, além de olhar o Google Analytics, eu posso olhar o meu CRM, que eu vou ter um monte de informação relevante lá. Você vai começar a aglutinar informação e ver as pessoas que compraram. As pessoas que compram são diferentes daquelas que não compram. E os motivos pelos quais elas não compram também vão estar ali dentro do teu CRM. Então, você vai conversar. Pode falar. Não, ó, esse óculos aqui eu trago nos momentos que vem umas dicas, e aí eu trago o nosso amigo aqui, ó. Silvano, nosso boss. É o momento like a boss. É aquela dica valiosíssima. Anderson, todo mundo coloca no CRM, quando tem uma oportunidade, o motivo do porquê perdeu a oportunidade. Já faz algum tempo que a gente trabalha com o motivo do porquê ganhou. E o que você está dizendo para mim é que muitas vezes a gente foca bastante para melhorar produto e tudo mais, mas a sua dica é: procure ver as pessoas que você está fechando o negócio, porque vão ter informações valiosíssimas ali para você procurar outras pessoas iguais. E se você tiver um motivo do ganhou, imagina quando um vendedor seu, fechei um negócio, aí quando não fecha, você pergunta, por que não fechou, né? O que aconteceu? Aí quando ganhou, fechei um negócio, você fala, só comemora. Não! Por que você fechou? O que fez a diferença para você fechar? Essa informação é like a boss aqui, né? E essa informação é a coisa mais simples do mundo. Só que você tem que ter isso no processo, porque a maior parte das pessoas que eu vejo usando CRM só coloca motivo do não fechamento. Não coloca motivo do fechamento. E por quê? Exato. Porque todo mundo vai olhar o aspecto negativo, né? Mas o lado positivo aqui, ele é importantíssimo, porque você pode clonar essas pessoas para falar com mais pessoas iguais a ela. Encontrar pessoas que têm os mesmos pontos. Imagina se você conhece qual o motivo desse cara fechar com você. Você pode usar as mesmas informações que você tem lá para fazer anúncio, você pode usar os mesmos itens, as mesmas coisas que você falou para falar com essas pessoas através de anúncio. Assim, é muito... Cara, Anderson, é que isso é muito surpreendente, cara. As pessoas, acreditem, as pessoas, muitas vezes, de você pelos motivos que você nem imagina. Nem imagina. Então, mesmo você que não tem um CRM, mas você tem pessoas que trabalham com você, quando fechar o negócio, preocupe-se em entender por que fechou. E se você sozinho, pergunta para o teu cliente por que ele te escolheu. É isso. Por que ele fechou com você? Essa informação de novo, tá aqui o óculos like a boss, porque é uma dica sensacional. Poucas pessoas se ligam nisso, Anderson. Boa. Não, mas é uma coisa... É simples, né? É bem fácil de colocar em prática e você vai ter um benefício fantástico de fazer isso. Poxa, montar ICP, normalmente você vai fazer isso também baseado em gente que você já tem. A não ser que você
esteja começando agora. Mas se você está começando agora, aí você vai fazer um exercíciozinho, que é o exercício do ICP. Eu vou lá, começo a montar, falo, olha, eu quero falar com essa indústria. Esses são exemplos de empresas, nas empresas ideais aqui, segunda linha, tá? Esses são exemplos de empresas que eu quero falar. Aí eu vou pesquisar quais são os grupos funcionais, quais são os departamentos. Eu fecho com RH, eu fecho com marketing. Logo na sequência, quem são as pessoas que influenciam, quais os problemas que essas pessoas enfrentam e qual é o problema, principalmente, do ICP, que é o perfil do cliente ideal, é o cara que assina, dá a caneta, a pessoa, dá a canetada. Essa pessoa é a que vai acabar fazendo diferença, óbvio, só que você também precisa influenciar as outras pessoas ali na hora da venda. E aí, óbvio, tudo isso vai depender de qual é o tempo desse cara dentro do teu pipe, uma série de outras coisas, que a Camila é craque e ela pode falar muito mais sobre isso. O Percival está perguntando aqui, e no processo é similar, né? Que ao invés de talvez você falar de empresas reais, você vai falar de nicho. É isso. Aqui você vai falar, exatamente, você vai falar um pouquinho mais sobre o nicho. Então, no B2C, você chega e você faz a mesma coisa, se você não tiver produto nenhum, você faz a mesma coisa, mas você não vai falar de indústria, porque você não está falando de uma indústria. Vai falar, pegar e separar um nicho. Sei lá, donas de casa, né? Você vai pegar o nicho de pessoas que gostam de usar chapéu. Sei lá, você pega um nicho. E a partir desse nicho você começa a destrinchar. Quem influencia, né? Quais são os grupos funcionais ali, não precisa ser departamento nesse caso, você pode falar muito mais relacionado às pessoas que estão envolvidas no processo de compra. Você está falando de uma mãe, lá no fim, o ICP é a mãe, né, de uma família, você vai ter influenciadores que são o pai, são os filhos. Não, mas você tem, enfim, pode ir nichando, você tem coisas que é para mães de pouco tempo, mães já, enfim, tem vários detalhes que você pode. Quase acho que o mais mães. Quase mães, mas acho que o mais importante também, Anderson, é que isso não deveria partir do achismo, né? Então... Não, mas eu acho que esse ponto é bem legal, principalmente para B2B, tá? Para você sair, se você não tem produto nenhum, não tem produto começando agora, preciso descobrir o que eu vou fazer, ou, eu estou começando a empresa, ou eu nunca fiz isso e eu não tenho dados, é por aqui que você começa. Se você já tem, você vai preencher esse mesmo quadro, porém, com informações que você já tem, do seu Analytics, do teu CRM, principalmente. Até se você não tem nada, você também pode roubar a persona do teu concorrente, né? Que é anunciar para esses caras. Isso é legal. Observar e conversar com grupos e pessoas que estão relacionadas com esse momento de venda. Dá para fazer tudo isso. Aqui tem um mapa de empatia. Como é que vocês podem ter mais informações dos concorrentes usando o Facebook lá, né, Anderson? É isso, bora. E aí, quando a gente fala sobre um aprofundamento, esse é o ponto que eu acho assim mais fantástico e que não é preciso ainda, tá? Mas que é o mapa de empatia. Porque é exatamente aquele ponto que eu estava falando no começo. Ok, então tem os dados. Legal, tem os dados. Então agora que você tem os dados, você faz um exercício de mapa de empatia. Vai entender o que a pessoa pensa e sente, o que ouve, o que vê, o que fala e faz. Isso aqui não é escrito em pedra. Na verdade, é o passo inicial, quando você não tem nada também, para que você valide, tá bom? Então você vai olhar e falar, ok, vou fazer alguma coisa assim, vamos ver se funciona. Aí você vai, ou funcionou, ou não funcionou. Não funcionou, volta para a prancheta. É aquele negócio, né? Você não vai fazer uma campanha de publicidade para uma menina de 13 anos que ela vai querer comprar um sapato se você é um cara de meia idade, né, de 50 anos, que não tem a mínima familiaridade com aquele mundo. É difícil de ter empatia quando você está muito distante do seu público. Mas o que você pode fazer é falar com essas pessoas, é entender, é olhar o Analytics. Aí você consegue entender o comportamento sem muito julgamento, na verdade, tá? É mais uma questão de entender mesmo. Entender, separar. Pô, isso aqui está. Ver o que é outlier. Uma pergunta só, desculpa interromper teu raciocínio, uma pergunta que o Percival fez, que é uma dúvida de muitos, né? A gente pode ter mais de uma persona para o nosso negócio? A gente deve ter mais de uma persona para o nosso negócio, porque
não vai, eu tenho certeza absoluta que não vai ser só uma pessoa, só um tipo de pessoa que compra de você. Então, o ideal é que você tenha quantas pessoas forem necessárias. Agora, isso também tem outro ponto. Aí eu acho que é legal se você pensar em Pareto, né? Por que Pareto? Porque 20% daquilo que você faz é responsável por 80% do resultado. Então, por que eu estou falando de Pareto aqui? Por quê? Se você está falando aqui que você tem 50 pessoas, você tem uma equipe de 3 pessoas para trabalhar isso, não vai rolar. Você não vai conseguir fazer as coisas acontecerem. Simples assim, você tem muito segmento para conseguir trabalhar. Então, foque em faz esse dar certo, aí você pula para o outro, aí você pula para o outro. Então, essa é a minha sugestão. Ou vai dar certo, ou conclui que não deu certo, mas pelo menos você teve uma abordagem metodológica em cima daquilo, né? Sim, sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. Acho que esse ponto é importante, viu, Camila? E assim, mercado, só para dar também uma questão aqui de compreensão, mercado é diferente de público-alvo, que é diferente de nicho, que é diferente de persona. São coisas diferentes. Mas eu não me importo muito como você vai chamar, tá? O ponto principal, ou avatar, né? Tem gente que chama de avatar. Cara, isso não é tão importante. É importante entende conceito, e aí você vai trabalhar em cima daquilo que melhor te convier, tá? Mas aqui a gente tem um exemplo, né, do que é um público-alvo, né, um mercado-alvo, famílias. Aí você está entrando, nichando, né? Pensa naquele funilzão. Aí você nichou. Famílias com crianças. Aí você nichou mais ainda. Você chegou no menor núcleo possível, que é o de uma pessoa. Essa pessoa, quando você encontra muitas pessoas parecidas, é o que você vai chamar de persona, tá? É diferente, de novo, público-alvo de persona. Você vai montar um público-alvo, é isso aqui, ó. Homens, donos de oficina, 35, 60 anos, classe BC, formado em curso técnico, residente de grande cidade. Isso aqui você vai usar na hora de fazer anúncio para um público frio dentro do teu Facebook. Mas não é o que você vai usar para construir tua persona. Isso pode ser a base. Você pode até segmentar para anúncio, mas, por exemplo, a sua comunicação no anúncio, você vai usar as informações da persona, porque você vai tentar tocar as emoções daquela pessoa e falar com ela, né? E esse é outro ponto que importa pra caramba, né, Camila? Porque não tem jeito de você conseguir fazer alguma coisa sem pensar em com quem você está falando, né? É uma questão, assim, eu vou falar a verdade, eu sou um ogro, eu tenho uma sensibilidade muito próxima de zero. Eu faço um esforço tremendo para conseguir entender. Porque você tem que entender, é difícil de entender. Às vezes você não entende produto, às vezes você não entende a persona, tem que juntar essas coisas. Você tem que ter uma compreensão muito boa de tudo que está acontecendo, do todo, para conseguir fazer uma comunicação efetiva. E para conseguir ter resultado. Isso aqui é um exemplo de uma persona que a gente criou. Aliás, por favor, não deem print, né? Mas eu lembro que eu peguei essa imagem, tipo, da internet ali, alguma coisa que parecia mesmo com a minha persona, joguei lá, outro dia eu fui dar uma palestra, ano passado, fui dar uma palestra, aí uma pessoa na plateia começou a rir, assim, sem aguentar, a pessoa não se aguentava. Aí eu falei, nossa, o que aconteceu, né? Ah, não, é que esse é meu chefe. Eu, nossa, olha isso. Cuidado com foto do Google, viu, galera? E aí eu tenho algumas ferramentas fantásticas, né? Achar uma pessoa aleatória na internet e cruzar com um funcionário dela. Não, fantástico. Aí algumas ferramentas que podem te ajudar, né? Você quer desenhar uma persona toda bonitinha? Usa o Extensio, dá para enriquecer os dados da sua base de dados. Vocês têm noção quanto vale essa lista de links que o Anderson está entregando aqui? Fantástica essa lista. Lembrando que, inclusive, deixa eu já colocar aqui para o pessoal para garantir, para você poder fazer o download do material dessa aula, então, todos os slides, lista de links e outros materiais ainda que o Anderson vai trazer aqui para a gente, é só você acessar esse formulário aí, esse link, você vai cair lá no formuláriozinho para você baixar esse material, tá bom? Então, digita esse link ou aponta o seu celular aqui para esse código QR e você vai, então, baixar o material dessa aula. Esse extension, ele já vai ter campos pré-formados que vai te direcionar nas respostas para montar uma persona, né? É isso, mas assim, não é ideal que você fique simplesmente inventando tua persona, tá? De novo. Então, esses dados você vai preencher
com dados. Com dados reais, preferencialmente. Tá bom? É a mesma coisa que, por exemplo, sei lá, que um CRM. A gente preenche os campos com base nas informações que a gente pegou no cliente. Você vai preencher lá os campos do você vai entender que perguntas você precisa fazer para que você possa fazer essas perguntas aos seus clientes ou vai buscar essas informações, né? Perfeito, Camila. Perfeito mesmo. E aí, a gente começa a prestar um pouquinho mais de atenção, entender que, poxa, sem dados, eu não consigo fazer muita coisa, né? E entender isso é primordial, porque, assim, de novo, a gente sempre enviesa. Como eu faço para não enviesar? Usa dado. Ah, não dá para usar, não consigo usar dados. Tudo bem, não consegue usar dados. Então, você vai formular uma hipótese de persona e aí você vai testar para ver se é ela mesmo. Tá bom? Então, são esses os dois caminhos que eu conheço que funcionam. Um é baseado nos dados de cara. No outro, você não tem os dados, você faz uma suposição, um palpite educado e vai ver se é isso mesmo. Tá? Mas quando eu falo de dados, eu estou falando, pô, você pode fazer lá a pesquisa, pode conversar. Aquele que eu falei para vocês um pouquinho antes de clínica de cirurgia plástica, a gente pesquisou, fez entrevista presencialmente com mais de 30 pessoas, tá? Que eram compradoras. Assim, não é um negócio simples. Pensa em toda a logística disso, né? De você ou trazer, no nosso caso a gente trouxe a pessoa até a gente, mas eu poderia estar indo até ela, né? São 30 visitas. Eu não conseguiria fazer Agora isso. É possível. Mas dá para fazer online, né? Do jeito que a gente está fazendo aqui, a gente se conversa. Ai, gente, passa no telefone, liga para o cliente, fala aí, né? Tão simples quanto isso. Pois é, e talvez seja a coisa mais difícil de fazer, porque a gente está acostumado ao ferramental. Então a gente vai lá, coloca o Facebook ali e fala, bom, agora eu dou play e vamos ver como é que aparece. E não é bem assim. Às vezes a gente não entende a motivação do cara e fica mais difícil de conseguir converter. Mas eu vou passar aqui, vamos seguir para a gente conseguir. Bom, a lista está aqui, a Camila já vai passar para vocês. É só clicar, acessar aqui esse QR Code, vocês conseguem visualizar, tá? Agora não, mas peraí, eu fiquei curiosa só com o que é aquilo ali, ó. Entenda o que a sua... Olha quanta coisa tem. Tem várias ferramentas, informações de mercado para você pegar, esses dois sites são super legais. Tem um template de criação de personas, tem um template de mapa de empatia, tem uma planilha prontinha para você preencher ali sobre personas. Agora, entenda o que a sua persona busca. O SEMrush, que na aula de SEO aqui que a gente fez com o Rodolfo Sabino, ele ensinou a gente a usar o SEMrush, lembra? Então, tá aí também o SEMrush que vai te ajudar a entender quais são as palavras, as expressões que as pessoas mais buscam na internet. Enfim, sensacional essa lista. Inclusive, se você está no B2B principalmente, você quer conhecer um pouquinho mais a respeito do cara, para quem você está mandando mensagem, você pode usar essa ferramenta que é linda, que é o Crystal Knows, tá? O Crystal Knows é uma ferramenta que ela separa em tipos, eu não sei se vocês conhecem a análise DISC, mas ela separa a análise DISC de vários tipos, e, vamos falar alguma coisa, vou falar disso no dia de 20, dia do meu aniversário, sabia? 23 de setembro. A gente não combinou. Que doideira. No dia 23 de setembro, então a gente tem a próxima aula Psicologia de Preços, depois negociação e fechamento. No dia 23 de setembro, a nossa aula vai ser sobre perfis comportamentais usando metodologia do DISC. Eu não vou falar mais uma palavra. Se vocês quiserem saber mais a respeito, vocês estejam aqui no dia 23, tá bom? E é meu aniversário, sabia? Olha isso, que legal. Olha, que aguardo legal. presentes. Então, cantar parabéns. Eu venho para a live, eu quero parabéns, hein? Enfim, vamos lá. Mas deem uma olhada depois, tem muita coisa bacana. Show de bola. E aí, eu vou precisar fazer o que depois que eu tenho essas informações? Eu até vou mostrar. Deixa eu mostrar aqui uma informação que eu acho que pode te ajudar, tá? Vamos lá, vamos compartilhar. Um minutinho. Eu queria passar direto, mas eu vou passar para cá primeiro. Consegue visualizar minha tela, Camila? Opa, estamos vendo aqui. Show de bola. Olha, isso aqui é uma ferramenta chamada Audiência Insights, tá? Amo. Tá vendo? Amo.
o Audience Insights é fantástico, porque ele te dá informação a respeito do teu público. Então, uma outra ideia aqui é, poxa, eu realmente não tenho dados, ou eu tenho uma fanpage, eu tenho uma página do Insta, eu tenho muita gente que eu gostaria de aproveitar, de falar com eles, que nem são meus clientes, mas são clientes da concorrência. Se a concorrência for grande o suficiente, você pode criar um público aqui, e daqui você já exporta para o seu gerenciador de anúncios do Face. E aí, eu vou dar só um exemplo aqui, eu vou tirar aqui o país. Você entra aqui, tem um link, o link está lá atrás também. Vamos ali em páginas, coloca ali, ó, pessoas conectadas a... Vai lá em páginas, ô Anderson. Pessoas Sim. Conectadas a CT Segurança. Vamos pegar aqui o canal do CT Segurança, vamos ver se vem dados pra gente. Eu acho que não vai vir, Camila, por conta de tamanho, tá? Tamanho mesmo da página. Mas eu posso pegar por interesse. CT Segurança, deixa eu ver. Qual que é o tamanho de seguidores? Quantos seguidores você tem lá? Eu não sei de cabeça aqui, né? Vou pegar um negócio que é gigante, tá? Só pra gente seguir. Aí, usa como exemplo. Mas você com certeza tem um influenciador que é grande no teu nicho, na tua área. Você com certeza tem uma empresa que é muito grande. Aí você pega isso, estou pegando a Skoll aqui como exemplo. Então, o cara que segue a Skoll, você vai ver os dados demográficos dele dentro do Facebook, assim, muita gente, não é todo mundo que está no Facebook, mas grande parte da população que usa a internet está. E aí você começa a separar. E aqui você pode, inclusive, separar um pouquinho mais. Se você sabe que teu público é de mulheres, né, de 25 a 34, você seleciona isso e ele vai automaticamente segmentar essa informação para você. E aí, eu sei que ele é casado, ok. Você viu isso no seu Analytics, hein? Eu sei que ele tem superior completo. Beleza. Aí você vê, por exemplo, dá uma seleção aqui para ver, até por volume, quais os tipos de trabalho que essa pessoa faz hoje. Gente, vocês estão vendo que legal isso? Então, por exemplo, você não tem informação, você está começando, você não tinha analytics, você pega uma empresa referência no mesmo segmento que o seu, não pode ser muito pequena, senão não vai ter dados aqui no Facebook, nesse site, mas você pega uma referência, você pega, às vezes, pode até não ser do mesmo segmento, mas que você sabe que mira no mesmo público que você, né? Então, a gente tem, por exemplo, sei lá, se você vai trabalhar um nicho de escolas, você pode não ter alguém no mesmo mercado que o seu, mas que você sabe que vende para escolas também. Então, você pode buscar uma empresa referência que tem o mesmo perfil de cliente, que tem como alvo aí o mesmo perfil de pessoas que você, e aí você busca essa empresa aqui, você coloca ali ou nos interesses, ou que a pessoa segue a página dessa empresa, e olha o tanto de informação que você tem. E se você não tiver nada, você vem aqui, eu vou até tirar, tá? Coloquei o interesse Skoll, né? Você não tem absolutamente nada. Eu vou deixar aqui, só olhei aqui, eu tenho uma noção muito boa para quem eu vou vender. Entra aqui e dá uma olhada. Você vai ver o tipo de emprego que esse cara tem, comunidade de serviços sociais, né? Então eu tenho uma chance aqui desse cara, muito alta, desse cara fazer esse tipo de trabalho, ou esse, mas eu vou ver que tipo de página, tanto categoria, quanto página mesmo, que esse cara está curtindo, quem que ele está seguindo, o que ele está olhando. Eu tenho essas informações aqui. Olha só, pelo público que eu fui lá e selecionei, 25 a 34 mulheres, são casadas, que têm faculdade, a informação que eu tenho aqui é de que elas estão interessadas em loja de roupas infantis, empresas de varejo, e aqui ele dá alguns exemplos, tá? Empresas de varejo, cheirinho de neném, Solacér, Melissa. Por isso você consegue dar um chute, ter um cheiro bem interessante de que essas pessoas, nessa faixa etária, com esse perfil, que aqui é só público-alvo, tá? Até aqui é só público-alvo. Aqui você já entrou no mundo da persona, de entender ela de verdade. Você tem muito dado. Então, primeiro, segundo, terceiro, principais categorias. Que páginas que elas curtem? Essa aqui. Afinidade. O que é afinidade? A probabilidade do público curtir uma determinada página em comparação a todas as outras pessoas no Facebook. Se eu quiser, inclusive eu posso
clicar aqui para sair e olhar e saber um pouquinho mais a respeito dessa página. Não vou fazer propaganda de ninguém, muito menos de neném. Mas, casamentos.com.br, dá para ter uma noção mais ou menos de quem é essa pessoa já, né? Já deu uma... desanuviou. Você começa a entender um pouquinho melhor essa pessoa. Beleza. Localização também é uma coisa que é muito legal, porém, a gente não tem um monte de dados como a gente tem nos Estados Unidos. Se a gente tivesse com a localização nos Estados Unidos, tem um monte de outras coisas. Enfim, eu tenho aqui atividade também. Por exemplo, se a pessoa ela tem o costume de curtir, ela tem o costume de comentar, compartilhar, eu vou ter esses dados aqui. Então, assim, é só para dar um geral. Tá? Me dá um exemplo prático de uma informação que você captura aí e de como que a pessoa pode usar essa informação na prática. Eu posso, por exemplo, descobrir aqui que eu estou falando com uma pessoa... nem cargo, né? Deixa eu pegar... curtida na página é ótimo. Porque, assim, a página, normalmente, ela aglutina pessoas semelhantes. Você pode ver as pessoas que seguem uma determinada página, seja uma página de humor, seja uma página de produto, elas têm alguns interesses que estão sempre em comum. Se você pegar essa informação, vou pegar o casamentos.com.br e eu vou colocar ela aqui, o interesse. Vamos ver. Casamentos.com. Casamento. Tá. Peguei uma informação aqui. Você viu que ela era segunda, ela foi para primeiro porque é o que a pessoa mais tem probabilidade. Eu estou, na verdade, afunilando de novo. Quando eu voltei a afunilar, eu estou retroalimentando a informação aqui. Isso aqui também é um funil. Então, as informações que eu vou ter aqui, nas principais categorias, mudaram também. Foram para empresa de varejo, loja de roupa infantil, site de referência. A partir daqui eu pego esse dado e eu posso usar para basear minha persona e eu posso usar para fazer anúncio. Inclusive, eu posso criar um anúncio daqui já. Se eu falar, esse público mesmo, esse cara com quem eu quero falar, clica aqui em criar anúncio, você vai ser redirecionado para o seu business manager, para o seu gerenciador de anúncio, e a partir daí você já sai com o teu público pronto, ele já vai estar lá populado dentro do Face. Você simplesmente cria o anúncio para esse cara. Mas basicamente, eu estou usando isso para entender quem é o cara e logo na sequência ele já sai pronto. Tudo bem, vamos lá, eu tenho uma lista, isso é melhor ainda. Se você tem muito cliente ou uma lista grande de leads, você pode fazer diferente, você pode fazer o contrário. Ao invés de começar a popular aqui e dar os seus chutes, você pode vir aqui em abrir e ele automaticamente, eu nem vou pedir para salvar aqui, ele automaticamente ele vai abrir um público que você já tem, que você já jogou dentro do Facebook, para mostrar as informações dele aqui. E aí você consegue também entender um pouquinho mais a respeito desse cara, tá? Aqui eu tenho os públicos antigos, aqui essa conta eu não uso mais, tá? Mas, enfim. Mas tem muita informação aí muito relevante para ajustar na comunicação, né? Então, quando você, por exemplo, viu lá a questão dos cargos, então se você começa a entender as pessoas que estão seguindo, porque muitas vezes a pessoa com quem você vai se comunicar, ela pode ter um perfil um pouco diferente daquilo que você imagina. Então, por exemplo, quando a gente fala de falar com um decisor, muitas vezes você vai impactar diferentes pessoas e que a dor que a empresa tem não é a mesma dor que a pessoa tem, né? Então, um exemplo muito comum, se você vende para empresa grande, você fatalmente vai precisar passar por, e muitas vezes, situações que não vão ser exatamente pensando no negócio, mas muitas vezes pensando no emprego dela, né? Então, eu, por exemplo, tenho uma experiência bem forte de a gente ter que mergulhar para entender a cabeça de um analista, que é o cara que vai testar a minha solução na prática, realmente a persona que assina o cheque. Então, isso te ajuda a entender também um pouquinho, assim, do comportamento das diferentes pessoas dentro de um público-alvo, digamos. Porque aí você pode ter várias pessoas dentro de um único público, né? Sem sombra de dúvidas, Camila. Acho que um ponto que é legal de entender ali é que essa ferramenta é uma ferramenta de graça que vai te dar informações de uma forma absurda, um volume assim considerável de dados, tá? E você não paga nada. A LGPD não vai me atrapalhar? Não vai te atrapalhar em nada.
tá? Você pode continuar usando. Porque essas informações são informações públicas das pessoas. Você não está pegando um dado específico de alguém. Mas, ao mesmo tempo, você consegue ter uma... Você começa... Se você clicar... Vou te dar um exemplo de uma coisa bem boba que você pode fazer. Você pode clicar lá, olhar aquela informação, e a partir disso, a partir dessa informação que você olhou ali, você já tem uma noção, aí você vai de novo e entra nas páginas que essa pessoa, que esse público, tá? Que esse público segue, entra nas páginas e começa a dar uma olhada nos seguidores. Vai lá, olha o perfil, aí você volta, refina, entende. Ou você olha os conteúdos que a página posta, por exemplo, e vê quais têm mais engajamento. Exato, quais funcionam melhor, quais funcionam pior. Você pega toda essa inteligência e leva de volta para o Você vai descobrir como eu descobri recentemente, que a gente, por exemplo, nos conteúdos da Monove, a gente não fazia meme. E olhando as pessoas que se comunicam com o mesmo público que a gente, são os conteúdos que têm maior engajamento. Como que a gente descobriu isso? Fazendo um trabalho desse. Entendendo, olhando qual é o comportamento das pessoas que seguem páginas similares à nossa, né? É bem bacana essa dica. Anderson, a gente já está chegando aqui na reta final, na verdade, já estamos chegando no horário aqui Não, tá tranquilo. Eu vou concluir aqui, tá? Tem coisa que eu não vou passar, tá? Mas eu quero, assim, deixar como recado para vocês, né? Que você precisa se comunicar com essa galera, não adianta só criar uma persona, e para isso você pode usar um desses frameworks. Vou pular rapidinho, tá? Então, pensa em usar muito o AIDA. O AIDA também é um funil. Atenção, interesse, desejo, ação. É a coisa mais simples, é a coisa mais linda. A gente tem que voltar, às vezes, para o básico, para fazer as coisas mais simples e fazer funcionar. Pensa que você tem que ver uma proposta de valor que coincida com o segmento que você está trabalhando. Pensa que a persona quer ter algum ganho ou evitar dor. E isso é assim, é a base de tudo que você vai fazer, tá? Oferece a transformação para ela. Eu não vou passar em todos os itens, mas esse aqui eu quero passar. Esse eu queria mostrar muito. Por quê? Porque é a maneira de você conseguir fazer a venda. É a maneira de você conseguir fazer com que o cara não só se interesse, mas com que ele acesse, com que ele clique. É você virar o jogo. Como que você chega numa loja de carro, como que o cara te vende o carro? Ele fala, ó, esse aqui é o carro Renault Fluence, ele tem freio ABS nas 4 rodas, ele ajuda a frear o carro mais rápido, é mais seguro que a concorrência, pode salvar a vida do consumidor no dia. Cara, caguei, entendeu? Ninguém tá nem aí pra isso. Como você vira o jogo? Você muda a ordem, simples assim. Você vai usar primeiro o produto, depois o benefício, depois a vantagem, depois o atributo. O atributo é a última coisa. É o menos importante disso tudo. As pessoas se preocupam com elas, não com o que você está oferecendo. Exato. E aí você fala, pô, tá aqui, Renault Fluence, esse carro ainda vai salvar a tua vida. Ele vai fazer isso porque ele freia mais rápido, ele é mais seguro que a concorrência, graças a um sistema exclusivo de freio ABS nas 4 rodas. É muito diferente. Ele se parece muito também com aquele o Golden Circle do Simon Sinek. Mas a ideia do benefício, vantagem, atributo é uma maneira de você conseguir ter um resultado bem bom. Enfim, eu não vou passar o resto. O resto aqui tem muita coisa legal, mas eu quero que vocês foquem nesse primeiro ponto, tá? Tem muita coisa, tá falando de jornada, e aí acabou. Mas, gente, assim, eu tô passando aqui rápido, porque o tempo estourou, mas eu queria muito que, se vocês pudessem tirar alguma coisa disso, é que não é complicado, ou ao menos não tão complicado quanto você pensa, pegar a informação e usar essas informações para te ajudar. Se você consegue separar meia hora ali olhando o dado, você vai conseguir entender um monte de coisa e vai conseguir fazer um anúncio muito mais certeiro. Você vai conseguir fazer uma comunicação muito mais certeira. Você vai conseguir saber com quem você tem que falar. Isso é olhando o dado. E de uma forma simples, super descomplicada mesmo, tá bom? Aqui estão os meus contatos, e é isso por hoje. Brigadaço, viu, gente? Obrigado, Camila, pelo convite também. Sensacional, Anderson. Quero reforçar aqui algumas coisas. Primeiro, convite para você que está aqui assistindo, participar da nossa comunidade. Legal. O que você vai ganhar participando lá? Você vai ter o resumo dessa aula, eu vou colocar esse material lá para você também.
Eu vou aproveitar que o Anderson falou sobre atributo, benefício, vantagem. Eu vou divulgar lá para vocês uma aula que eu dei num outro programa aqui do canal CT Segurança, que é o painel do rastreamento, onde foi uma geral e eu aprofundei bastante. Hoje a gente passou rapidinho aqui o Anderson, mas acho que é o mesmo princípio, né, Anderson? Então acho que dá para pensar bastante, acho que essa aula é muito legal. E esse material super rico, com todos aqueles links, com todos esses frameworks, esses templates prontinhos de planilha, de tudo que você pode usar, o Anderson gentilmente compartilhou com a gente aqui, que essa palestra que o Anderson dá, que completou aí essa aula que ele dá nos cursos que o pessoal paga para receber, tá bom? Então, você está tendo aqui de graça, né, esse benefício. Achar esse material dessa aula é super fácil. Acesse esse link que está aqui na tela de vocês, tá bom? Que você vai receber isso já. Assim que você acessar, você já pega na hora esse link, tá joia? Além disso, deixa eu comentar também. Aí, desculpa, Anderson, vou tampar você só um cadiquinho. Eu venho pro canto. Olha eu aqui. Vai lá. Tem 2 Camilas e um Anderson, tem maioria aqui, ó. Lembrando que toda quarta-feira, 8h30, a gente está por aqui. Semana que vem, uma aula muito especial, Psicologia dos Preços. Então, você vai entender, será que você pode mudar alguma coisa na forma como você comunica preço para o seu cliente? Será que isso vai fazer diferença na hora dele comprar de você? Será que você pode ganhar mais dinheiro só trabalhando a forma como você comunica preço? Olha que interessante. Muito legal. Uma super, super rica aí para vocês. E nas próximas semanas também teremos outras aulas, toda quarta-feira, 8h30 da noite, sem falta, pontualmente, a gente está por aqui. Anderson, eu queria de verdade, o que eu falo aqui ao vivo é o que eu falo depois também, mas... deixa eu ver, o Percival está falando, não consigo entrar por esse código, tem outra maneira? O link está aqui também, Percival. Se você digitar esse navegador, bit.ly/ppt-hm27, de 2 de setembro, dia de hoje, você também consegue baixar esse material, tá bom? E o do grupo do Telegram é mais fácil ainda, bit.ly/tele-hm de Hackeando o Marketing. Então, você também pode, se para você não funcionar o código aí, o link também está disponível para você, tá bom? De verdade, queria muito agradecer pelo seu tempo, eu sei como o seu dia é corrido, e eu sei o carinho que você teve aí em preparar essa aula para a gente. Com certeza, muitas ideias, muitos materiais incríveis. Beber dessa fonte de sabedoria sua é um privilégio. Obrigada mesmo por você estar aqui com a gente hoje, viu? Eu que te agradeço. É importante a gente estar sempre assim, né? Trocando, que é assim que todo mundo cresce. Obrigado. E obrigada para você também, que ficou aqui acompanhando a gente hoje. Esperamos vocês lá no grupo ou na próxima aula. Quem não deixou o like, não se esqueça de deixar o like. E semana que vem temos mais um Hackeando Marketing aqui no canal do CT Segurança. Beijo, nos vemos na semana que vem. Valeu, pessoal. Valeu. Até mais. Tchau, tchau. 32 seconds into the flight. The 3 liquid fuel main engines soon will throttle back to 72% of rated performance down in the bucket, reducing the stress on the shuttle as it goes transonic.